Seja bem-vindo ao canal Gotinha Diária para mais um devocional com o livro Café com Deus Pai. O tema de hoje é Renove a Fé. Em Juízes capítulo 2, versículos 20 e 21 está dito: Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: Como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Bom, depois de anos peregrinando no deserto e de passar por muitas lutas para chegar à terra prometida, o povo de Israel perdeu o foco e afastou-se do Senhor que o guiara até ali. Os israelitas passaram a seguir caminhos que não agradavam ao Senhor. Mas por que eles se desviaram do caminho reto apontado por Deus? Por não terem mantido a aliança de seus antepassados com o Senhor. Contar com a fé dos antepassados não foi suficiente para sustentá-los. Esse mesmo princípio se aplica a nós que vivemos sob a luz de uma promessa do Senhor. Para sustentar o nosso relacionamento com Deus, não podemos terceirizar as responsabilidades nem confiar na fé de outras pessoas. Tampouco podemos valer das nossas experiências com Ele no passado, como se fosse um tipo de crédito a ser abatido a longo prazo. O nosso relacionamento com Deus deve ser de intimidade e a rotina deve ser diária. Devemos manter um relacionamento vivo, dinâmico e ativo com o Senhor mediante uma vida de oração e de leitura bíblica, a fim de conhecê-lo mais e mais. Naturalmente, o meu relacionamento com Deus se refletirá na vida dos meus filhos, mas chegará o tempo em que eles não precisarão olhar para mim a fim de continuarem nutrindo a própria fé. A oração é a via que você pavimenta para conhecer Deus Pai. Deus o criou e deseja fazer parte da sua vida, e para isso você precisa estar intimamente conectado com Ele. A frase do dia é: não sou abençoado por ser digno, mas sim pelo amor e a graça do nosso Deus. #conexão. Bom, o devocional de hoje fala sobre o perigo de transferir a responsabilidade do relacionamento com Deus. O povo sofreu coisas que não precisava sofrer, e tudo isso por terceirizar o relacionamento com Deus. Hoje temos o mesmo desafio. Não podemos transferir a intimidade e as experiências com Deus para ninguém. Figuras como os pais e avós que tiveram grandes experiências com Deus, esse é o meu caso, tá, gente? Figuras como amigos que são gigantes na fé, um pastor cheio do Espírito Santo, ou uma figura pública íntegra, uma irmã ou irmão que tem o dom da palavra de sabedoria. Enfim, a lista é muito grande. Por mais que essas pessoas que acabei de citar sejam importantes para nós, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa proteção espiritual e para que tomemos decisões sábias na vida, essas referências não podem tirar de nós a experiência de fé individual. Não podemos transferir a responsabilidade de nutrir um relacionamento com Deus para eles. O fim pode ser trágico na nossa vida. E quais são os perigos de terceirizar o relacionamento com Deus? Primeiro, fé superficial. Depositar em alguém a responsabilidade que é minha de se relacionar com Deus pode me levar a uma fé superficial ou meramente tradicional. Talvez alguém te pergunte ou me pergunte: por que você segue a Jesus? E possa ser que a resposta seja: porque uma vez uma pessoa disse que ele tinha uma obra na minha vida. Ou porque meu pai vai à igreja, ou meu ciclo de amizades é da fé. A fé deve ser uma busca pessoal e uma experiência íntima com Deus. Se alguém confiar cegamente na fé dos outros, sem questionar, explorar e desenvolver a sua própria fé, corre o risco de nunca realmente internalizar as crenças e valores fundamentais da fé. Segundo, falta de convicção pessoal. Ao depender exclusivamente da fé de outros, pode-se perder a oportunidade de desenvolver uma convicção pessoal e uma compreensão profunda das próprias crenças. Isso pode levar a uma fé frágil que se desmorona diante dos desafios, dúvidas ou críticas. Eu, por exemplo, conheço pessoas que caíram diante dos desafios e não se levantaram mais, que sucumbiram diante das dúvidas e não se levantaram mais, que foram nocauteados pelas críticas à fé e não se levantaram mais. A contagem já passou de 10 e a pessoa está lá no chão ainda dormindo. Terceiro, estagnação espiritual. A transferência de responsabilidade do relacionamento com Deus para outros pode levar à estagnação espiritual, uma vez que a pessoa não está envolvida ativamente na busca de uma conexão mais profunda com Deus. O crescimento espiritual requer esforço, dedicação e um desejo de buscar uma compreensão mais profunda de Deus. Se alguém apenas confia na fé dos outros, pode perder a oportunidade de experimentar um relacionamento pessoal e dinâmico com Deus. Quarto, incompatibilidade com a própria jornada.
Cada indivíduo tem uma jornada espiritual única e enfrenta desafios únicos. E as crenças dos outros podem não ser necessariamente adequadas ou relevantes para a nossa vida e para nossas experiências pessoais, vamos dizer assim. Por isso, viver um relacionamento com Deus com base na fé dos outros pode levar à dissonância entre a fé professada e a experiência pessoal. Tipo, os desafios que um pastor tem ou que o meu avô teve são diferentes dos meus e dos teus também. E viver a vida baseada nas experiências que eles tiveram podem nos levar a conflitos internos e a uma sensação de falta de autenticidade. Quinto, perda da capacidade crítica. Quando transferimos nosso relacionamento com Deus para outras pessoas, pode nos levar à perda da capacidade crítica e da autonomia intelectual. É importante questionar, desafiar e buscar um entendimento mais profundo da fé e da espiritualidade. A dependência exclusiva da fé de outros pode dificultar o desenvolvimento do pensamento crítico e da capacidade de explorar diferentes perspectivas sobre o nosso Deus. Sexto, manipulação e falta de discernimento. Ao terceirizar o relacionamento com Deus, existe a possibilidade de se tornar suscetível a manipulações e também a doutrinas questionáveis. Sem um senso crítico e discernimento espiritual desenvolvido, podemos ser facilmente influenciados por líderes religiosos ou doutrinas que não se alinham com a verdadeira essência da fé. É importante ressaltar que cada pessoa é responsável por sua própria jornada espiritual. A busca de um relacionamento pessoal com Deus envolve reflexão, estudo, oração, experiência e, acima de tudo, uma busca sincera da verdade. Renove a fé em Deus e não transfira a responsabilidade do cuidado dessa fé para ninguém. A responsabilidade é tua, a responsabilidade é minha. Tenha um dia abençoado, meu irmão e minha irmã.